Escuta o que Deus falou. Sucedeu depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu único filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu hei de te mostrar. Então Deus, quando chama Abraão, que é o pai da fé, se torna amigo de Deus, Deus prova a Abraão uma questão de fidelidade, para que Abraão edificasse um altar para ele e oferecesse Isaque, o seu único filho. Na verdade, Isaque não era o único filho, tinha Ismael, mas para Deus era o filho que Deus tinha dado. Deus conta aquilo que ele dá e oferece ali em holocausto. A figura de Isaque, não, por causa do tempo a gente não vai entrar muito, mas a figura de Isaque ali aponta para Jesus. O altar, o holocausto, é o lugar onde Deus estaria oferecendo Jesus para a humanidade. Então Deus fala: você vai a um lugar ali no Monte Moriá, e eu vou te mostrar o lugar que você vai edificar um altar e vai oferecer ali em holocausto uma oferta sacrificial para mim. O que isso representa? O que isso significa? Porque foi este lugar que Deus escolheu. Deus falou: eu vou te mostrar o lugar. Você hoje não pode entrar nessa mesquita, que hoje chama-se Domus da Rocha. É um museu, não é um lugar onde se cultua, mas lá dentro dessa mesquita existe uma pedra, uma rocha, que foi exatamente o lugar que Deus mostrou a Abraão, que ele deitou Isaque e ali estendeu o cutelo para sacrificá-lo. E a Bíblia diz que Deus bradou em alta voz, dizendo: Abraão, Abraão, não mates o menino, porque já está provado diante do mundo espiritual que tu temes a Deus. O que o mundo espiritual esperava da tua parte, para que se firmasse a aliança entre Deus e Abraão, está provado, foi consumado diante do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não acreditava que Abraão fosse fiel ao ponto de oferecer o seu filho em sacrifício, imolando nesse altar. Então Deus diz: porque não negaste o teu único filho, eu também não negarei o meu único filho. E aí vem a segunda profecia bíblica que o anjo diz para Abraão, falando sobre o descendente. Que Jesus é descendente de Abraão, é filho de Abraão, Jesus, filho de Abraão. O teu descendente possuirá os portais da cidade dos seus inimigos. Falando de uma profecia que Jesus, que é o descendente, né, que possuiria os portais da cidade de seus inimigos. Quando é que isso se cumpriu? Quando Jesus foi oferecido em oferta de Deus, em sacrifício, na cruz do Calvário, naquele monte, nós vamos conhecer hoje, na cruz do Calvário, que Jesus disse: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali a oferta de Deus foi oferecida por cada um de nós para nos remir de todo o pecado. E Jesus então cumpre essa profecia de Abraão. Ele vai ao inferno e lá ele se coloca como o Senhor na cidade dos seus inimigos. Ele entra como o Senhor e o diabo tem que se curvar, todos os demônios têm que reconhecer que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa profecia se cumpre. Mas o que é importante aqui, queridos? Os olhos de Deus estão sobre este lugar. O mundo inteiro
está olhando para este lugar, porque aqui está o centro do mundo. O centro do mundo, Israel. Mas em Israel tem Jerusalém. Em Jerusalém tem o Monte Moriá. Esse aqui é o Monte Moriá. E no Monte Moriá tem o templo de Deus, naquele tempo. E as pessoas subiam a Jerusalém, estava o templo de Deus. Dentro do templo de Deus tem o santo lugar. Dentro do santo lugar tem o santíssimo lugar. E dentro do santíssimo lugar tem a Arca da Aliança, que representa o próprio Jesus, onde os nossos pecados foram recebidos. Todos nós conhecemos a história da arca, né? Dentro da arca tem 3 elementos: a vara de Arão, que representa a rebeldia do povo contra a autoridade delegada por Deus; o maná, que representa a rebeldia do povo, né? A murmuração do povo por alimento, e Deus deu maná. E, em último lugar, dentro da arca, tem o quê? Vocês estão bom de Bíblia? A vara de Arão, o maná e as tábuas da aliança, que Deus deu e representa a rebeldia do povo contra a palavra de Deus. Então, dentro desta arca estão os pecados da humanidade. E sobre a arca tem, né, um propiciatório de ouro. Esse propiciatório de ouro, ele é 100% de ouro maciço, que representa divindade, e significa que a justiça de Deus, a ira de Deus, quando vem confrontar os nossos pecados, Jesus se faz o nosso propiciatório. O sangue do Cordeiro é colocado sobre o propiciatório, onde Deus recebe o sangue naquele tempo para cobrir os pecados do povo de Israel. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, quando foi colocado sobre o propiciatório, aleluia, ele veio para redimi-los, para nos redimir, para de uma vez por todas, para sempre. Que o sangue de Jesus Cristo nos purificou e nos trouxe redenção para sempre dos nossos pecados. Amém, queridos? Então é dentro deste lugar.